naquela época, o Corinthians o presidente do Corinthians era um deputado federal da antiga Arena, o partido que apoiou a ditadura, chamado Vadielu. Ele estava há mais de 10 anos na presidência do Corinthians. E ele se utilizava do Corinthians, do nome Corinthians, da Força Corinthians, para se eleger sucessivamente deputado, para os seus negócios, para tudo. E, ao mesmo tempo, o time ia muito mal, né? O Corinthians ia super mal. E, pelo domínio que ele tinha do clube, dos conselheiros, não se conseguia mudar. Quando tinha eleição, ele sempre ganhava. Então, um dos amigos que a gente conhecia lá na arquibancada, que era o Flávio La Selva, infelizmente já faleceu, que é o torcedor número 1, o número 1 da Gaviões, né? Ele propôs para a gente, vamos formar uma torcida organizada, ver se a gente consegue fazer um movimento da arquibancada para dentro do clube, para a gente mudar um pouco a estrutura do Corinthians, né? Derrubar o Vadielu. Nascia ali a Gaviões da Fiel, a mais famosa torcida uniformizada do Brasil. Os Gaviões da Fiel surgiram no contexto no final dos anos 60, início dos anos 70. É um contexto marcado por um processo de autonomização da juventude dentro da cultura ocidental. Claro que é um processo anterior, mas que, digamos assim, ganha um ímpeto muito forte no decorrer dos anos 60. No futebol, esse processo se expressa na entrada em cena das torcidas organizadas no Brasil, na Itália, os Ultras, não é? Na Inglaterra, os Hooligans. Então, é esse contexto a que eu me refiro. Além disso, como uma peculiaridade do caso brasileiro, havia uma ditadura militar, o que confere, digamos assim, uma experiência singular a essa ocupação territorial das arquibancadas no Brasil. Que retrocesso, coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional? O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso, coisa nenhuma. Na primeira reunião foram, se não me engano, 12 pessoas, né? E ali que nós decidimos que nome ia ter, como é que ia ser a formação da torcida, as primeiras coisas, né? Fizemos lá, cada um sugeria um nome, uns falavam o Carcarás da Fiel, o outro... Aí alguém lembrou do Gavião, né? E aí foi uma coisa unânime, todo mundo falou, por que é Gavião? Gavião é bem aquilo que a gente queria, né? É um animal que representa, ele é forte, né? Ele tem voo, ele voa alto, ele vê tudo por cima, ele não se liga a ninguém, então a ideia da gente é a gente formar uma força independente do torcedor para fiscalizar o clube, fiscalizar os dirigentes, né, cobrar os dirigentes, né, do torcedor não ser apenas um mero sujeito que paga o ingresso, vai lá para vaiar, aplaudir, termina o jogo e vai embora. Não, o clube é nosso. A grandeza do Corinthians, a gente sempre achou que não pertence aos dirigentes nem aos jogadores. A grandeza do Corinthians é a torcida do Corinthians, né, o bando de loucos que a gente chama hoje, né? Esse é o momento de criação das organizadas, né? Os Gaviões surgem em 69, mesmo ano da torcida Jovem do Santos, um ano depois surge a torcida uniformizada do Palmeiras, a Independente é de 72, então nesse período as arquibancadas vão receber esses novos atores, digamos assim, do futebol. Houve repressão, essa repressão ela se dá de várias formas, então uma tentativa de proibir as faixas de protesto que os Gaviões levavam aos estádios de futebol. Depois também há uma coerção física contra os Gaviões, eles são emboscados na Avenida Pacaembu em 1970, numa partida Santos e Corinthians, não é? Eles recebem então o confronto com torcidas que eram, digamos assim, financiadas, bancadas, estimuladas pelo Vadielu. E os Gaviões sobrevivem a todos esses atos, não é, de repressão que partiam da direção do clube. Em 71, quando nós ajudamos a derrubar o Vadielu e elegemos o Martinez, logo depois que o Miguel Martinez assumiu
a direção do clube, ele chamou uma molecada da Gaviões mais nova. O pessoalzinho tinha 16, 15, 16, 17 anos, e chamou e falou, fazer o seguinte, vamos parar com essa história de Gaviões, vamos formar uma torcida nova, aí uma torcida que o clube vai poder ajudar, vai pagar o ingresso. Aí que foi formada a Camisa 12. Tanto que a gente ficou muito bravo com eles. Na época, quando a gente cruzava com eles, a gente metia porrada neles, porque eles eram traidores para nós, claro, né? Que eles estavam indo exatamente no caminho inverso da Gaviões. Depois, com o tempo, eles também foram se desvencilhando do Martinez, se tornaram uma torcida com uma outra. O Cláudio tem boa cabeça, outras pessoas da Camisa 12, a gente acabou convivendo muito bem. Que eu participei, que foi na época que eu comecei a participar, foi na época da grande invasão do Rio de Janeiro, né? E ali eu me empolguei de uma maneira que transformei os Gaviões como uma parte da minha vida. Os Gaviões, na época de 78, nós levamos uma faixa no estádio de futebol, foi uma das repressões grandes acima dos Gaviões, foi isso. Era na época da anistia, e nós levamos essa faixa lá no Morumbi, em Corinthians e Santos, para 100 mil pessoas. Abrimos no estádio anistia ampla, geral e restrita, uma faixa enorme. A gente foi reprimido, os Gaviões invadiram a nossa quadra, policiamento. Então, era uma época ainda de repressão, né? Não era época de abertura ainda, né, do Brasil. Nessa época mesmo, da democracia, a gente participou diretamente com os jogadores da democracia, criticava também na época algumas que essa questão da democracia, ela era importante os jogadores participar fora do clube, não dentro do clube. O clube, eles são profissionais que recebiam, e às vezes os jogadores usavam desse artifício para se prevalecer. Foi um movimento importante para o país, para o Corinthians, como jogadores. Foi usado que era um sistema novo de jogador, mas que não deu em nada. Eu acho que o movimento, sim, foi importante politicamente, mas dentro do clube, como eles, profissionais, jogadores, não funcionou muito, não. Gaviões da Fiel tem um bloco, um bloco, porque hoje ela é escola de samba, que começou a ser trabalhado no começo dos anos 70, ali por 72, 73, onde a gente desfilava como uma ala na escola de samba Vai Vai. A partir de 75, a gente decidiu se transformar em bloco carnavalesco, em 76, no primeiro desfile. Daí foram 13 anos. 12 vitórias e um vice-campeonato. Então tinha o bloco. E o bloco, ele tinha o seu intérprete oficial. O primeiro foi Oswaldinho da Cuíca. Depois nós tivemos Armando da Mangueira, saudoso Armando da Mangueira, pai do meu parceiro de samba José Ripai. Tivemos também o Tobias da Vai Vai. Mas essas pessoas, elas faziam parte das escolas maiores, né? O Tobias, como o nome já diz, da Vai Vai, e o Armando era o intérprete oficial da Nenê de Vila Matilde.
Então o Gaviões tinha essa carência de ter uma voz só dele, nascida ali dentro. E em 84, quando a direção da Vai Vai falou pro Tobias que ele tinha que optar entre ficar na Gaviões ou ser o intérprete oficial da Vai Vai, que é onde ele estava tendo a primeira oportunidade, ele ficou na Vai Vai e abriu então esse espaço dentro da Gaviões. E aí o Avelino, o Magrão, o Ângelo Fazanella, o Lucas, o Miranda, a diretoria da época, aqueles mais atuantes ali na organização do carnaval, falou, ó, pega aquele cabeludinho, né? Hoje já se foram os cabelos. Mas pega aquele cabeludinho lá que ele tem uma voz da hora. Pô, ele sempre tá cantando na arquibancada. E aí eu iniciei então essa trajetória como intérprete da Gaviões da Fiel, desde bloco, que perdura até hoje como escola de samba. Já são 35 anos. Esse título, ele daria um filme, né? Pra gente falar dessa conquista, dessa trajetória, porque ele começa, na verdade, na apuração do Carnaval de 1994, quando um jurado VIP chamado Paulo Soledade deu uma nota 6 na melodia do Samba da Gaviões, que é esse que a gente já cantou aqui, muito conhecido, né? Vou pra Bahia, acende a chama, no terreiro de Aiá, de Aiá. Salve o santo guerreiro e uma vela pra saudar. Eu sou Jorge Padroeiro, saravá, saravá. Salve o santo guerreiro e uma vela pra saudar. Eu sou Jorge Padroeiro, alô mulher. Todo mundo sabe cantar. E ele disse que isso aí era 6. Claro, ele se confundiu, depois ele se retratou, né? O saudoso Paulo Soledade, um grande compositor. Mas nesse dia, obviamente, a gente ficou muito triste. E na apuração, eu estava do lado do Grego, lá na quadra da Gaviões, e ele inconsolável, reclamando e tal, e eu falei pra ele assim, pô velho, na verdade, nós temos que olhar pra frente. O que vai acontecer com essa nota 6 é que ela vai dar o título do ano que vem pra gente, porque está acontecendo uma grande comoção, todo mundo sabe que a gente não merecia 6 nesse samba, e o ano que vem a gente vai comemorar o jubileu de prata da Gaviões da Fiel, os 25 anos da nossa história. Então você imagina a vontade que esse povo vai vir para a avenida, já é mordido, com garra. E aí em 95, né, nessa conversa com o Grego, eu falei, pô Grego, o enredo a gente já sabe que vai ter aí uma alusão aos 25 anos do Gaviões, mas a gente tem que fazer um refrão onde a gente coloque esse anseio da Fiel de levantar a taça e de ser campeão. Né? Foi onde ele foi muito feliz que colocou lá, ó, me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. Sou gavião, levanto a taça, com muito orgulho pra delírio da Fiel. Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. Sou gavião, levanto a taça, com muito orgulho pra delírio da Fiel. O brinde ao jubileu de prata. Vamos lá! Para comemorar, explode o grito da galera. Ficou de fera para delirar. Explode o grito da galera. Ficou de fera para delirar. Então esse samba,
Ele entrou como um fenômeno, como um case de marketing, vamos dizer assim. Executado muitas vezes no período que antecedia o carnaval. A música boa, sendo executada várias vezes, o Gavião mordido, né, pelo que aconteceu no anterior, não teve outro jeito. Primeiro lugar na cabeça, primeiro campeonato do grupo especial. Ai que gostoso amor, ai que saudade. Te amo de verdade. Em 91 a 93 a 94 foi o grande inchaço da juventude nas torcidas organizadas de São Paulo. Isso foram anos marcantes de inchaço. Em dia de jogos, o que acontecia? A gente tinha um número maior de associados indo para os estádios. E aumentou o número ou trabalho preventivo de segurança? Não. Aliás, ele nem existia. Que deixe claro, o trabalho preventivo no futebol era em torno do estádio. E onde começou a ocorrer encontros de torcidas em vias de transporte, né? Na época já existiam as escoltas das torcidas organizadas, então a gente não tinha histórico de problema. A partir daquele momento do começo da década de 90 ficou uma sociedade claramente mais violenta e também do crescimento das organizadas. Foi um crescimento meio abrupto, assim, um crescimento que nem elas estavam preparadas, as lideranças. Então as torcidas começaram a ganhar adeptos a centenas, a dezenas a cada final de semana, e acho que esse crescimento também atrapalhou, não foi feito de uma maneira muito correta. Mas eu acho que também fez parte um pouco dessa mudança de perfil do povo mesmo, do brasileiro, que virou um povo mais violento, com qualquer briga de trânsito já tem tapa, tem tiro, qualquer briga em boate, em danceteria tem problema do lado de fora, a pessoa não aceita que toma uma buzinada, já quer brigar. Então eu acho que ela foi muito consequência disso. Aí teve aquela do Rodrigo de Gasperi, que morreu, foi o primeiro torcedor que morreu dentro do estádio com uma bomba, que foi Corinthians e São Paulo, né? Pô, as torcidas foram criminalizadas naquele fato. Mas, se tem uma conversa, um debate justo, certo? Ia ter culpa para todos, né? Porque como que uma bomba entrou no estádio? Correto? O torcedor jogou a bomba, matou um garoto. Foi identificado o torcedor que fez aquela imbecilidade. Mas nós, como torcida em geral, fomos criminalizados. A polícia, o que fez naquele jogo pós-bomba? A torcida do São Paulo tacou a bomba, se inflamou um tum, a polícia desceu o cacete em todo mundo. Porque é esse o sistema de segurança existente. Evacuação da massa, pancada. Esse é o plano. E no caso específico do Rodrigo de Gasperi, foi muito também fruto de uma falta de preparo das autoridades. Porque fazer um clássico dele no Nicolau Alaillon, no campo do Nacional, com toda a rivalidade, sabendo que não tinha duas entradas para ninguém, deve ter sido aquilo, eu não estava lá, aquilo deve ter sido realmente uma situação muito complicada até para se organizar. Então eu acho que de verdade faltou, no caso específico desse caso, apesar da violência, do crescimento das organizadas, apesar de uma sociedade mais violenta, nesse caso específico, para mim, claramente, houve falta de preparo e de organização, de pensar dois grandes clubes, duas grandes torcidas, um estádio pequeno, sem duas entradas, o que nós vamos fazer? Então, acho que ali foi um grande erro das autoridades também. Infelizmente, o Rodrigo foi mais uma vítima aí dessa sequência gigante, principalmente na década de 90, que aconteceram as mortes. O único ponto onde ainda existe algum espaço é justamente ali onde estão os torcedores do Guarani. Ou então, num lugar muito mais arriscado, lá em cima, na Marquise. Como Campinas, que morreu
um cara do Corinthians e ficou na conta da organizada. Mas o que foi aquele caso? Aquele caso foi por superlotação. O Guarani vendeu mais ingressos do que podia. Porque até aí a gente não tinha estatuto torcedor. Igual foi na Inglaterra, teve que ter casos absurdos de mortes coletivas nos estádios para vir todo aquele processo, né? Tal. E aí fala que foi o hooliganismo. Porra, mano, os caras, tipo, enchem o estádio lá, me sai uma... Ah, é a torcida. Não, isso é a organização, isso é o dirigente, isso é a ganância, velho. E aí a gente tem o fatídico jogo São Paulo e Palmeiras no estádio do Pacaembu, em que as duas grandes torcidas, né, iriam ali estar presentes, em que você tinha no policiamento 18 policiais fazendo a segurança dentro do estádio, e um estádio que estava, na verdade, interditado pelo CONTRU. Ou seja, você tinha um estádio interditado, com pouco policiamento, para uma rivalidade extremamente forte. E 3 horas depois do jogo, você tinha o jogo do Corinthians. Ou seja, você tinha para a mesma localização as 3 maiores torcidas do estado de São Paulo. E aí quando explodiu a briga após o jogo lá, a gente estava para sair, a gente não foi, porque senão a tragédia ia ser maior. Imagina os Gaviões chegando lá no meio daquela... Enfim. Mas ali, pra gente, a nossa avaliação posterior, que a gente depois fez com o Calma, com o Tum, que aquilo foi uma grande armação para as torcidas. Porque até hoje a gente não viu um responsável do CONTRU ser responsabilizado, porque como que me liberou um estádio para um evento público com uma pilha de entulho e barra de ferro? O cara do CONTRU tinha que ser preso. Se fosse lá igual na Inglaterra, seguindo o modelo lá, esse estava em cana. O responsável do Pacaembu também. Não lembro de ter sido citado na averiguação desse caso. Enfim, pra gente, a gente fomos tolos, caímos numa grande armadilha, por isso que eles colocaram a arena de guerra lá e a gente foi. E aí surge o grande personagem, né? Um grande personagem chamado Fernando Capês, que se tornou deputado estadual. E eu me recordo muito bem qual foi o primeiro ato, né, desse camarada. Retira-se as faixas, as bandeiras, os adereços, os instrumentos, pune-se as torcidas organizadas, bane as torcidas organizadas dos estádios. Isso em questão de semanas. Tivemos a extinção das torcidas aqui, porque também a gente na época conversou com dirigentes de clube, né? Por que eles apoiavam a medida. E sabe, também tinha uma questão mercantil também. Na época, a torcida organizada, ela vendia mais que uma camisa de clube. Na década de 90, você olhava para a arquibancada do Corinthians, você tinha um risco de ver tantas camisas dos Gaviões como a do Corinthians oficial. Elaboraram um ataque em que estabelecia um perímetro máximo que as torcidas poderiam ocupar na arquibancada, ou seja, 20% das arquibancadas podem ser ocupadas pelos torcedores organizados. Então, ou seja, já começa a primeira incoerência, né? Quando se diz, olha, eu quero combater a dita chamada violência entre as torcidas organizadas, né? Então já começa o quê? Essa acepção, né? 20%, as torcidas são reduzidas para um único espaço, né? Dentro desse único espaço, já não era mais permitido cantar nas arquibancadas. As torcidas eram proibidas de cantar, não é só levar as faixas, os seus adereços, os seus instrumentos, era proibida de cantar, né? Por quantas e quantas vezes os torcedores organizados eram literalmente massacrados, né, pelo policiamento, pelo simples fato de cantar as suas músicas, né? Depois
veio o processo de criminalizar e jogar as torcidas ou transformar as torcidas em facções. Não, são gangues, são criminosos, né? Não devem estar na arquibancada. Né? Todo e qualquer fato minoritário se transformava num grande fato majoritário, né? Quando na verdade o que estava sendo colocado no jogo era o direito, né, do torcedor de poder exercer o seu direito de se expressar na arquibancada. Começaram a vir as prisões, algumas corretas, né, outras totalmente arbitrárias. E depois surgiu a oportunidade de uma eleição em que esse cidadão se tornou um deputado estadual, né, em cima de uma falácia de combate à violência. Para o holandês, boa sorte, começa a decisão do Mundial aqui no Rio de Janeiro. A caravana que me marcou foi o jogo Corinthians e Vasco, final do Mundial, Maracanã. Foi uma caravana dificílima, em que ficamos praticamente quase 10 horas na estrada para chegar no Maracanã. E pasme, dentro do ônibus, sem poder comer, tomar água e se alimentar, porque chega uma hora que o seu lanche, né, a tua bolacha, né, e até mesmo a sua cerveja ou a sua cachaça, acaba. Né? E tem mais uma, com janela fechada, tá? Se você abrisse a janela, era gás de pimenta dentro. 10 horas dentro do ônibus, as pessoas precisam urinar, as pessoas precisam defecar. Então você imagina o que foi isso pra gente, né? Indo para uma final. Eu me recordo muito bem. Isso já faz então 18 anos, né? Foi 2000. E não acabou por aí. Puta jogão fudido. Parabéns às duas equipes. A arquibancada fantástica, também parabéns a ambas as torcidas. Terminou o jogo, Corinthians campeão. Corinthians campeão, você imagina o que deva ter ocorrido? Aliás, você não imagina o que ocorreu. O policiamento mandou os ônibus embora, de volta para São Paulo. Então você tinha uma leva de corintianos, pertencente à torcida organizada ou não, jogada ao léu em pleno estádio do Maracanã. Quase 2.000 pessoas. O que eu acho interessante são os setores. Tu pode setorizar, né? Um setor aqui mais distante do campo é um pouco mais barato, mais perto é mais caro, né? Aí eu acho que tu pode ter todas as classes envolvidas na tentativa de compra de ingresso. Mas não tem jeito, na hora do jogo grande, esse cara aqui vai aparecer. E aí é o mundo, é o mercado. Na hora que esse cara aparece com quinhentão para pagar, muitas vezes o cara que comprou por 20, ele vai até vender, dependendo da história, né, da situação dele. Eu aposto que ele não quer, mas talvez ele tenha que vender o ingresso dele. Então, é um caminho sem volta. O torcedor, ele quer o grande centroavante no time dele, ganhando 500 pau por mês. Ele quer a grande contratação do time dele, ele quer o título do time dele, ele quer... Mas a conta não fecha se você pagar R$1 no seu ingresso. Então,
A minha expectativa é de que consigam ainda manter esse torcedor de alguma forma no estádio. Mas vai ser cada vez mais difícil se essa fórmula não for encontrada rápida. E eu acredito que essa medida é necessária, você baratear o preço do ingresso. Você vê agora, nas últimas rodadas do Brasileirão, o Corinthians com 15 mil, 20 mil pagantes. Público que a Arena do Corinthians não tinha visto ainda. Por quê? Além do Corinthians estar em má fase, a torcida, olha a situação do nosso país, entendeu? Nós vivemos um momento crítico financeiramente falando, né? A economia do país está um colapso, né? A gente vive uma crise gigante. E aí no momento que o time está em crise, que você precisa do torcedor apoiando os 90 minutos, o coitado do Zezinho não vai ter R$60 para tirar do leite do filho dele para ir no estádio. Aí você vai ver um estádio minguado, sem tantos torcedores, e a festa acaba ficando de lado. Mesmo nas arenas modernas, com todo o aparato de segurança, só uma torcida entra nos grandes jogos. Não consigo vislumbrar 30 mil São Paulinos indo para o Morumbi com 30 mil corintianos. Eles vão se encontrar no metrô, no trem, no ponto de ônibus e vão ter problema. E aí você vê o seguinte, você começou a afugentar nesse modelo, a gente foi estudar a mulher, a criança, o torcedor de bem do estádio, eles não iam mais nem com a camisa. Sendo que hoje, com a implantação da torcida única, as pessoas sabem que só vão torcedor de um time. Então a mulher está voltando para o estádio, os carros que estão indo para o jogo estão todos com a camisa do seu time. Você vê lá que é uma coisa que eles já não iam. Crianças, você vê hoje a olho nu no estádio aumentando. Então foi uma medida que ela trouxe resultados muito importantes. Por isso que é duro de você contestar os fatos. Então, cara, eu não sei até onde vale a pena. Você está levando gente que está disposta a brigar, ou pelo menos a conviver com briga, para um ambiente que ele também não vai ser bem recebido. Infelizmente, não parece ser uma receita bacana. Eu acho que é necessário, mas não pode ser para sempre. A gente precisa acertar isso. Fazer estádios meio a meio, dar um pouquinho mais de... para não ficar, né? Porque ficam todos como marginais. Espetados lá, espremidos num canto do estádio, podendo ser, sabe, encurralados, é perigoso. A gente está na medida aí de torcida única em São Paulo, começou ali em maio de 16, está dando alguma coisa em torno de 3 anos, já são 6 mortes já. Todas elas quase 40 quilômetros, 30 quilômetros, 50 quilômetros, são 6 mortes já ligadas ao futebol. Então você vê que uma morte quase a cada 6 meses, 7 meses. Então não mudou lá tanto. Eu imagino que tenha menos problema, óbvio, perto do estádio, etc. Muita gente, também imagino que muita gente aceita em clássico que não aceitava antigamente, também é verdade. Só que eu acho que 5% ali, tudo bonitinho, organizado, escoltado pela polícia, 5% até 10%, 2.000 pessoas, então não vai matar ninguém, não vai atrapalhar ninguém, basta você querer fazer um bom planejamento. E acho que isso falta um pouco para as autoridades, eles usam sempre, na minha visão, a lei do menor esforço. O que for menor e o esforço menor eles vão fazer. Dentro do estádio, tudo que normalmente não pode no jogo, ontem estava valendo. Bandeira com mastro, não eram poucas não. Sinalizadores, rojões, fumaça, muito papel picado. Parecia até arquibancada de antigamente, lembra como era? Quando a festa era liberada. Eu sou da época do treino aberto sempre. Eu entrevistava o treinador na beira do campo todo treino, depois do treino. Era assim que funcionava, não tinha problema nenhum. E os torcedores assistindo o treino. Não tinha problema nenhum.
Mas a emoção de você assistir um treino nunca vai chegar perto da emoção de você assistir um clássico, uma final de campeonato. Então esse torcedor que, ainda bem, está podendo ver esse treino, também merece ver um jogo importante. Esse torcedor que consegue no treino, ao mesmo tempo que está aproveitando, graças a Deus, esse momento, fica cada vez mais longe de poder assistir um jogo de futebol. Pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar. Na boca da botija, pra Tupã na área, um pra lá, dois pra cá, Cirulino lá, Cirulino ali, com a boca do gol! 1-0 pro Palmeiras, escanteio batido pelo Douglas, a bola caiu dentro da área, Ronaldo! Gol! A bola vem por baixo, o toque de cabeça, olha a chance, olha a chance, olha a chance agora, Danilo limpou, pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 gol! Jorge Henrique, depois Danilo. Fiel. A torcida do Corinthians é fiel. Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. Sou gavião, levanta a taça, com muito orgulho pra delírio da fiel. Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. Sou gavião, levanta a taça, com muito orgulho pra delírio da fiel. Um brinde ao jubileu de prata, convido a massa pra comemorar. Explode um grito na